Olá pessoal, meu nome é Arildo Miguel Crespan. A finalidade deste canal é apresentar as riquezas da nossa fé do Catecismo da Igreja Católica. Gravarei um programa por semana. Espero vocês. Grande abraço. Como é que a Igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. A Igreja viu quais eram os livros da Bíblia. Ela fez um trabalho longo. E como é que ela decidiu, como é que a Igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? É interessante, um trabalho de séculos. A Igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo quem? Os livros eram trazidos para os bispos e depois eles diziam: este Jesus pode ser lido na missa, aquele não pode. E a Bíblia nasceu assim na missa. Eles diziam: pode ler na missa este livro. E foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Fizeram uma lista. E foi assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Vejam, portanto, existia a Igreja. E a Igreja, como diz o Evangelho, a Igreja de São João, lá o livro de São João, diz assim, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo a voz de Jesus, naqueles livros, a Igreja foi fazendo uma lista. Vejam que foi a Igreja Católica dos verdadeiros livros, uma lista dos verdadeiros livros que eram inspirados. E então, porque existia a Igreja, existia a forma de a Igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como você quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Como é que pode isso? Você precisa primeiro ser católico, ir à missa, ouvir aquela leitura que deve ser ouvida, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico profundamente, se você não é primeiramente cristão, o que vai acontecer contigo? Você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isto. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é assim. Deus é cioso daquilo que é dele. Deus é somente sim e não é não. Então não existe coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, aquela história que cada indivíduo tem a sua interpretação. Não é assim. Aí nós estamos no relativismo. E o relativismo começa por aí. A Igreja, quando lê a Sagrada Escritura, ela sabe que existem 2 níveis de leitura. 2 níveis. O primeiro nível, que é o nível básico, lá que está na base para a leitura da Bíblia, é o nível literal, o primeiro nível. Ou seja, o que é que aquilo quer dizer literalmente? Ou que aquele versículo significa literalmente? Agora, uma vez eu encontrei este sentido literal,
que é a base de tudo, eu devo passar para o segundo andar. O segundo é o sentido espiritual, ou seja, o sentido espiritual que é o sentido verdadeiro. Vamos exemplificar e explicar. Vamos supor os 3 jovens da fornalha. Lá na fornalha, os 3 jovens, e de repente aparece um anjo junto com eles. Aparece um anjo e os salvam daquela fornalha. Ele os salva. E daí? E o anjo está lá com eles. Qual é o sentido literal daquilo que você for analisar cientificamente? Você verá que todo o livro de Daniel, tem muito pouco probabilidade de ter fundamento histórico. Ou seja, que na verdade é mais um romance, uma ficção científica. Então, dentro daquilo que é a literalidade do texto, as pessoas analisam cientificamente e veem que aquilo que está escrito lá não corresponde com a babilônica história. Babilônica histórica, e certamente o romancista que escreveu não corresponde ao período de Daniel. Está no reinado da época dos Macabeus, no reinado do Império Grego. Aí a ciência nos ajuda a entender o sentido, a ciência que nos ajuda, mas no sentido da literalidade do texto. Mas ela não para por aí, na literalidade do texto. Por quê? Porque o verdadeiro significado do Antigo Testamento tem que terminar em Jesus Cristo. O verdadeiro significado do Antigo Testamento tem que terminar em Jesus Cristo. Se eu ponho isto em sintonia com Jesus Cristo, então eu encontrei o verdadeiro significado. Se você não viu Jesus ali, você, meu irmão, você, minha irmã, você não entendeu, foi nada. Veja que os santos padres nos ensinam a ler e dizem que os 3 jovens estavam na fornalha. Tudo bem. Apareceu um anjo. Tudo bem. Este anjo era Cristo. Este anjo era Cristo. Ou seja, a gente enxerga Jesus onde? Onde Jesus está presente. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.